Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Estamos bem sempre. Então, gente, esse vídeo é a continuidade do meu último vídeo de onde começou. No meu último vídeo, eu falo principalmente do Teoriza Vasco, da Lava Jato, como entrou Alexandre de Moraes e por que vias entrou no STF. E agora, eu vou falar mais especificamente dos militares, tá? Que é a continuação de tudo que foi planejado lá atrás, tá? Que eu falo no último vídeo. Tá bom? Então dê uma olhada lá, porque senão a gente vai ter que repetir tudo de novo. Aquele vídeo ficou grande, esse eu acredito que também não vai ficar pequeno, tá? Mas vamos dar continuidade. Bom, houve a prisão, certo? Dos militares. E aí a gente fala assim, vai prender Bolsonaro, não vai prender Bolsonaro, foi pro PGR, o PGR só vai apresentar em fevereiro, depois do Trump, depois do recesso. Gente, isso não é importante. Por incrível que pareça, essa história toda de Bolsonaro nesse contexto é uma cortina de fumaça. Tá maluca, Ruth? Tô não. Vou provar pra vocês isso, tá? Bom, mas antes de eu provar, a gente vai rever o que aconteceu. É certo, não é certo? Tá uma polêmica danada. Tá? A gente sabe que não foi golpe, a gente sabe que não foi contra-golpe, a gente sabe que é armação, mas dentro dessa armação, para variar, tem um monte de ilegalidades, tá? Então, a gente vai começar entendendo essas ilegalidades. Então, vamos dar uma olhadinha nessa professora de direito, tá? Da USP. Vamos ver o que ela tem a dizer. Sobre as prisões recentes pelo planejamento da morte do presidente da República, do vice e do ministro do STF, e sobre os 37 indiciados por golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, gostaria de trazer aqui duas lições das mais básicas. Vocês viram? 25 são militares, da ativa ou não. 25 para 37 é a maioria. 12 não estão incluídos nos militares, tá? E esse é o foco deles, os militares, e não Bolsonaro. Vamos entender por quê. Vamos dar continuidade à ilegalidade. Primeira é que no ordenamento jurídico brasileiro existe o crime realizado e o crime tentado. Para caracterizar o crime tentado, ou seja, a tentativa de crime, há que se haver o início da execução do crime, mesmo que o crime não venha a se consumar. A mera cogitação não configura crime, pois não se pode punir o pensamento ou o planejamento sem a tentativa de execução. Se fosse possível punir o mero planejamento de crime, até mesmo autores de peças teatrais ou romances poderiam ser presos. Estão jogando o Brasil... Então, não houve tentativa, não deram início. E eu tinha falado já, em alguns vídeos para trás, sobre esse assunto, que o plano iria até agosto de 2023. Então, ali se encerrava qualquer coisa, tá? Tinha data, tá? Mas, quando ela fala de iniciativa e não houve, o que eles tentaram, tá? Armar. Você vê a sequência. Essas prisões só ocorreram agora, depois do famoso tio França, tá? E o que eles alegaram? Que o tio França iria lá para... principalmente Alexandre de Moraes e Lula. Então, o que eles vão alegar? Que houve a iniciativa através do, como diz a Janja, bestão do tio França. Não, gente, eu não estou dizendo que ele é bestão. Eu estou dizendo que ela deu uma entregada, né, dizendo inclusive que era fogos de artifício. Mas eles vão alegar isso, e por isso utilizaram o tio França.
Enganaram ele para ele fazer aquela besteira lá, sem saber que ele seria, tá? Para usar esse argumento que houve sim a iniciativa, tá? Aí que entra a figura tio França, que estava isolado da história toda. Mas, de novo, 25 militares. Vamos prestar atenção nisso. Do crime por pensamento. E isso é uma característica típica de regimes ditatoriais. É aí que eu queria chegar. Regimes ditatoriais. Quais os regimes ditatoriais mais próximos que nós temos para entender o que é isso? Cuba e Venezuela. O que aconteceu em Cuba e Venezuela? Primeiro, cooptaram, para o golpe funcionar, as forças armadas, os militares. Tá? Na Venezuela, nós chamamos de guarda bolivariana, que são as forças armadas, junto com a polícia, junto com isso tudo, tá? Que foi uma idealização do Bolívar, por isso bolivariano, tá? E isso é a implementação ditatorial. Para quê? Para ser implantado o comunismo, assim como em Cuba e assim como na Venezuela. A segunda lição é ainda mais elementar. Em um Estado que se diz Estado Democrático de Direito, uma vítima não pode julgar a pessoa que supostamente quis. Tá, claramente estamos falando do grande imperador. Só que já tem, aí vocês vão falar, não, Ruth, mas já falaram que ele vai ser impedido. Então, não, gente, primeiro, vamos olhar o STF. Vamos olhar o último vídeo sobre o STF e o Teoria Zavascki, tá? O STF é um pacote fechado. Ele não pode julgar, mas tem os outros. Vocês acham que Barroso vai julgar diferente? Fachin vai julgar diferente? Zanin, advogado do Lula, vai julgar diferente? O Flávio Dino vai julgar diferente? Entende? E aí querem já com essa história de que ele não pode e tal. Não, já estão vendo, não pode, não pode. Aí vem, não, porque o Pavinato entrou com uma ação, porque ele é advogado do Clesão, que o Alexandre não pode ser vítima, ele tem que ser afastado, tem que ser nomeado. Qual deles? Qual deles vai ser contra o jogo? Vocês acreditam que Nunes Marques e o Mendonça é muita ingenuidade, né, gente? Né? Todos eles estão jogando no mesmo time. Nós já tivemos grandes decepções, inclusive com Mendonça e Cássio Nunes. Atacá-la. Um juiz não pode julgar o seu suposto agressor. Se isso acontecer, estamos em estado de Já barbárie. estamos. Acabei de dizer para vocês, qual deles não vai? Oh, meu Deus, não pode. Ah, não, mas aí eles vão jogar para a primeira turma, que é a turminha oficial do Careca. Não, mas aí o Fux vai pedir para ir para plenário. Tá, de novo. Quem vai ser contrário? Vou repetir mais uma vez. Veja o meu último vídeo sobre o STF. Nada de democrático. Claro, porque em ditadura não há democracia. É democracia ditatorial. Esse Estado democrático de direito, o Lula já falou quando se referiu à Venezuela, que é uma democracia relativa, comunista. É isso. Tá bom, mas para a gente entender que é ilegal, só para ficar claro, para acabar com a discussão se pode ou se não pode, né? E aí tem até um desenho, tá? Para explicar essa situação, até para os esquerdistas entenderem, porque a gente tá claro, né? É o professor James Miranda, ele fez o desenho do direito penal, tá? Vamos lá, conceito é o conjunto de fases ou atos que se sucedem, o alcance do intento criminoso. Em síntese, é o caminho do crime. Então, ele desenhou o caminho, tá? A fase interna, a cogitação, é a mentalização do crime. Impunível. Não tem punição para isso, porque é só cogitação. Preparação. Aqui o sujeito já se prepara para iniciar o crime, por exemplo, comprando equipamentos para utilizar no crime.
em regra, estou falando a palavra que não pode, é impunível, exceto quando a preparação já é prevista como crime autônomo. Exemplo, pretexto para falsificação de moedas, etc. Não tem punibilidade. Execução. Inicia aqui a execução dos verbos do tipo penal. É nessa fase em que o ato começa a ser punível. Não houve. Mas é o que eu falei, eles vão alegar que começou através do tio França. Aguardem. Consumação. O sujeito concluiu a execução, bom, ele que está escrito aqui, do crime e chegou ao resultado pretendido. Nada foi resultado pretendido. Isso é punível. Bom, vamos seguir adiante. Tá? Porque aí começa, né? Como é que foi a história. Gente, no meio do caminho dessa história, tá? Eles montaram um troço tão imbecil que só não foi concluído porque um não conseguiu pegar um táxi. Um golpe, atentado, de poderosos, cheios de segurança, o cara ia pegar um táxi. E aí não fez por causa do táxi. É assim que se faz? É outro tio França bestalhado, bestão? E como é que ia ser isso também? Com fogo de artifício também? Em um dos meus vídeos, um comentário foi assim: como iriam envenenar o Lula? Gente, do Lula é o mais fácil, é trocar a garrafinha. Tirou a garrafinha que ele consome e botou água, ele cai duro no ato. Mas enfim, né? Vamos dar continuidade. Porque eu quero falar para vocês que a história não era Bolsonaro. Tá? E aí, gente, a gente já sabe que criou-se isso tudo, as narrativas até de táxi, de envenenamento. Aí a gente tem que ouvir o que o usurpador de cadeira tem a dizer, né? Ele instruiu antes. Quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro, para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. É isso. Eles criam uma narrativa, por isso que essa história só veio depois do tio França, para que se torne verdade. E aí você dá o golpe que você quiser. E qual é o golpe? Qual é o golpe? A gente vai começar a ver qual é o golpe. A gente lembra que o Lula, quando entrou, trocou principalmente todos das Forças Armadas com a alegação de que eles eram golpistas, né? E ele mesmo assume que ele trocou todo mundo. Eu já troquei todo mundo, só falta eu mesmo me trocar. Só falta eu anunciar a minha saída e colocar alguém no meu lugar. Pois é, aí é que tá, deve ser trocado. Mas enfim, gente, a intenção que eu falo de comunismo, de sistema ditatorial, por quê? O que é? Vamos deixar o próprio Lula explicar nas palavras dele qual a intenção por trás de tudo, tá? Então qual é o discurso da direita no mundo inteiro? Pátria amada. Costumes. Do mundo inteiro, e é isso que tem que ser quebrado. Não é a daqui. E religião. E religião. Então o que é que nós temos que construir? Vocês entenderam? A visão comunista mundial é tirar essa visão do mundo. Pátria amada, ou seja, patriotismo, religião, família. Esse é o comunismo. Isso eu tenho, inclusive, feito proposta, falei com o chanceler Olaf Scholz, falei com o Macron e vou falar com todos os líderes. Os setores progressistas e democráticos da sociedade precisam se preparar para construir uma narrativa. Progressistas e democráticos são socialistas ou comunistas já
implementados. Socialistas é o caminho da implementação, ou seja, aqueles que estão implementando e ainda não acabou de implementar o comunismo. Desmontar esse discurso atrasado, xenófobo, um discurso que não leva a nada. E vocês veem que ele bota a religião, e dentro desses 12 restantes, que não era militar, gente, teve um padre, né? E por quê? Qual a cabeça desse padre? Quem é esse padre, né? É o padre José Eduardo, tá? Vamos dar uma olhadinha. Deus permite que provas aconteçam para que elas sejam superadas. Ou seja, você está passando por uma prova, saiba, há provisão em Deus para que você supere e que você saia disso muito melhor do que você entrou. Você está passando por lutas, saiba, se você se fortalecer no Senhor e na força do seu soberano poder, você vai subir no nível do teu ministério. Se Jesus não tivesse sido traído por Judas, ele não... E eu sempre falo, tá, em outras palavras, e é isso que ele está conduzindo, tá, que Deus sempre sabe o que faz, e por isso que eu sempre falo, nós temos que alegar sim que sempre estamos bem. Se o traidor não tivesse voltado junto com o cúmplice, que voltou junto à cena do crime, tá, nós não teríamos certeza de quem ele é. De quem ele é. Como eu falei no último vídeo sobre a Lava Jato e o Teoriza Vasquez, os jovens não lembram disso. Estão chegando agora na história, nas eleições. E são os mais empolgados com esse cara aí, o Dom Ratão. E o seu vice, nulo. Né? Mas é importante que ele voltasse para que se veja, porque se não acontecesse, sempre teríamos dúvida da realidade dos fatos, tá? Paixão pela morte, pela ressurreição e pela sua gloriosa ascensão. Depois de toda traição, Deus tem bênçãos reservadas. Você percebe o que ele fala? Deus tem bênçãos reservadas para você, depois de toda a traição. É isso que ele pregava. Ou seja, continue acreditando. Ele está claramente, tá, dentro da homilia dele, falando da nossa situação e como nós devemos nos comportar. Por isso ele foi preso. Porque tem que se acabar com a religião, com a igreja. Depende. Porque tem pessoas que, né, estão dentro para cooptar os incautos, tá? Então, gente, não é todo padre que é preso, porque vocês vejam, o padre Júlio Lancelotti, que é o famoso lança-leite, tá aí livre, leve e solto. Por quê? Porque ele é petista. Desconstruindo o ideal de família, de pátria, tá? Fingindo trabalhar em recuperação de dependentes químicos para abusar de tudo. Entende? Por isso, o padre Eduardo foi preso. Mas, como eu falo, foi a minoria. O foco deles são os militares. Tá? E agora a gente vai entrar direto no porquê. Por que que eu estou falando isso? Tá? Vamos ouvir a cabeça de um esquerdista. Ele vai dizer o que está por trás. E claro, além dessas mudanças que eu me referi, formação, promoção e organização das Forças Armadas, tem um quarto elemento. O quarto elemento é uma limpeza cultural e ideológica das... Entende? Limpeza cultural das Forças Armadas. Muda tudo que se entende de dentro, no meio das Forças Armadas. Do que é, para que serve, o que tem que se focar, o que tem que se pensar, o que tem que se seguir de exemplos. Tá? Para que se torne bolivariano. Elas precisam revisar sua própria história. As Forças Armadas precisam revisar sua própria história. Esse é o plano.
o Ministério da Defesa, sob a ordem do Presidente da República, deve reescrever a história das Forças Armadas brasileiras e reescrever a história junto com o ministro das Forças Armadas. Almúcio, né? construir uma narrativa muito diferente daquela que as Forças Armadas vêm sustentando desde o Duque de Caxias. É necessário uma outra visão histórica sobre a Guerra do Paraguai, sobre todos os episódios nos quais as Forças Armadas estiveram envolvidos, incluindo, evidentemente, o próprio regime militar. É necessário uma narrativa nova que sirva como... Construir uma narrativa. Essa é a grande ordem da esquerda mundial. Construir narrativa para derrubar poder, construir narrativa para dar o golpe, construir narrativa para mudar a história, construir narrativa para modificar a cultura, construir narrativa. Ou seja, mentira, 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 como disse o Dom Ratão, até a mentira passar a ser verdade, incluindo o próprio regime militar. Essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia. E como fazer isso? Começa pelas prisões. Pensa, seja uma espécie de livro de ouro, livro branco, o nome que se queira dar, mas uma narrativa que estabeleça o compromisso das Forças Armadas com uma determinada narrativa histórica, que balize a formação e o comportamento do Exército Brasileiro. Compromisso das Forças Armadas com uma determinada narrativa. O compromisso das Forças Armadas com uma mentira que balize o comportamento e a formação do Exército Brasileiro. Náutica e Marinha doravante. Então, são elementos essenciais que constituiriam uma reforma das Forças Armadas. Estão começando a entender o que está por trás? Estão começando? Então, a gente precisa entender um pouquinho melhor, né? E aí a gente vai de um pouquinho mais de esquerdismo. Histórias reais, não estou inventando nada aqui, tá? Não foi isso, Lúcio. O cara que comandava a Marinha estava topando dar golpe de Estado, meu camarada. Olha a narrativa. O cara que comandava a Marinha estava topando dar o golpe de Estado. A informação desses caras lá na mão, vocês vão olhar o tipo de cabeça que está sendo formada ali dentro. Uma cabeça, aliás... Vocês vão olhar para a formação deles, entende? Ele está falando com o Múcio, o ministro das Forças Armadas. Vocês vão olhar para que tipo de cabeça está sendo formado lá dentro, entende? Ou seja, reafirmando o que o outro coleguinha esquerdista falou. Tem que mudar isso aí. Por quê? Porque o cara da Marinha, como ele fala, tá? Ele sempre se mostrou fiel à pátria através do presidente da época, o Bolsonaro. Ele jogava a favor da pátria, não do Bolsonaro. O Bolsonaro estava na figura de representante da pátria. E na figura de representante da pátria, o cara da Marinha se mostrou fiel. Eu te Brasil, porque o inimigo dessa gente aí é a população civil brasileira. Isso é um absurdo. O inimigo do exército. O inimigo é a população brasileira. Que população? Aquela que foi presa por estar pensando em conformidade com a defesa da pátria? Aquela que acreditou não no cara da Marinha, mas nas Forças Armadas que já tinham sido cooptadas de uma forma geral?
Ele se refere, de novo, ao ministro das Forças Armadas, e ele chama os vagabundos que nós pagamos os salários, tá? Aqueles que não entraram no sistema, e a gente vai entender quais são, a quem ele está se referindo. A pensão vitalícia de filho, de filha, de não sei o quê, acabar com aquele negócio quando o cara é afastado da força, o cara está recebendo salário integral, tá? Tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima. E fazer uma reforma profunda na formação dos militares brasileiros. Aí começa o plano. Como cooptar todo mundo? Apertando. Tá? E já começou. Já começou. Né? Vamos cortar. Né? Porque aí eles se apavoram. Se apavoram e obedecem quietinho. O salário de vocês, o carrinho que vocês usam, a casinha que vocês moram. O escritóriozinho, a cadeirinha onde os senhores botam a bundinha todos os dias, não vai às vezes para fazer nada. Tá bom? Tem que ir pra cima. Ou seja, o que vai acontecer? Eles vão... Tudo que o seu mestre mandar, faremos todo. É assim que se consegue, tá? Cooptar esse sistema. Foi assim que aconteceu na Venezuela, tá? E foi Chávez, não foi Maduro. Maduro só pegou o que já estava pronto, tá? E em Cuba, que começou com Fidel, exatamente isso. É assim que eles impõem o medo nos militares. Na população é o que eles têm feito. Toda hora prisões espetaculosas para o povo ficar quietinho. E para as Forças Armadas, apertando, colocando medo aonde eles sentem medo. Cortar a pensão de filhos, de etc., da família, cortar a segurança deles. Porque aí todos eles assinam, olha, tudo que o seu mestre mandar faremos todos, e eles também. Assim como em Cuba e Venezuela, eles estão muito bem, obrigado. E a família deles também, super protegida, super boa, super de boa. Tá? Por quê? Porque eles protegem o comunista do poder. Coloquem-se no seu... para que não encarem mais a sociedade civil como um inimigo interno a ser aniquilado, assassinado, explodido e envenenado. Somos nós, sociedade civil, que pagamos o salário de vocês. Assassinado, e em ver de quem que ele está falando? Não! Dos que usurparam o poder. Quem agora está dizendo que, olha, a gente ia ser explodido, envenenado. São quem? A população. Estão botando o que na caixa d'água para a gente ser envenenado? O quê? Aonde tem na população milhares de fogos de artifício apontados para as nossas cabeças? Aonde? Entende? Olha o discurso, a narrativa. Vocês não são poder nenhum neste país, a não ser uma instituição de burocracia do Estado paga com o nosso suor. Eles devem ouvir exatamente com esses termos. De Múcio, de Dom Ratão. Somos nós que pagamos, onde vocês botam bumbum de vocês. Coloquem-se no seu lugar, tá bom? O ministro da Defesa foi avisado pelo Planalto e já concordou. Agora os militares entram na conta do corte. Vão perder benefícios, como as pensões pagas a condenados por faltas graves. Agora, as famílias dos militares que forem expulsos da corporação vão deixar de receber pagamentos. Em caso de morte, a ideia é limitar a lista de beneficiados com a pensão. Além disso, seria estabelecida pela primeira vez uma idade mínima de 55 anos para a aposentadoria. Hoje eles precisam apenas comprovar 35 anos de serviço. Vamos contribuir exatamente com o que o ministro Haddad pediu que nós contribuíssemos. Significa dizer que nós estamos dando um exemplo, um sacrifício para que
nós possamos resolver o problema do país que interessa a todos. Um levantamento do Tribunal de Contas da União apontou que um militar inativo custa 17 vezes mais para a Previdência do que um aposentado do INSS. Vocês não são poder nenhum. E não são, sabe por quê? Porque quem efetuou isso tudo, quem está por trás, foi ordem de quem? Sempre do grande do STF. Quem deveria estar efetuando prisão de 25 militares? O STM, o Supremo Tribunal Militar, que é para isso que ele foi criado. Problema militar, quem resolve é o Supremo Militar. E cadê o Supremo Militar que não está reivindicando a usurpação de poder? Que não está falando, manda os caras para cá. Não fez isso com o Cid, com ninguém. Cadê? Foi o primeiro a ser cooptado. Foi o primeiro a ser cooptado, foi o Supremo Tribunal Militar. Para que tudo passasse e eles não se importassem. Nem com os seus. Tá vendo? Que a questão não é Bolsonaro, essas prisões foram para mudar o sistema militar. E já está em andamento, porque já não tem mais efetividade alguma o STM. E a maneira, a arrogância é exatamente o que eles ouvem. Tá? E aqueles que não colaboram, esses sim, é que são presos. Agora é engraçado, não, daqui a pouco eu vou falar, calma, tá? Mas eu acho engraçado que tá faltando gente que ninguém fala. Eles não têm que ser instituição nenhuma, eles têm que ser pau-mandado da ditadura implementada. Traduzindo é isso, gente. Quem são esses contrários que eles estão visando? Que ali está citado um almirante, estão citados oficiais generais. Entre esses oficiais generais eu faço questão de destacar o general Heleno. O general Heleno é alguém... Vocês estão vendo quem eles querem mirar, né? Não é? Múcio, STM, aqueles que jogam a favor deles, e aí com esses nomes a gente vai ver que está faltando um. Por quê? É tricoroado, o que para a audiência talvez vocês não saibam, mas existe uma medalha nas Forças Armadas, que é uma medalha que você, quando é o primeiro colocado de um curso, essa medalha vem com uma coroa. E quando é tricoroado, significa que você foi o primeiro colocado na Academia Militar, no aperfeiçoamento da ESAO e também na Escola de Comando de Estado-Maior do Exército. A chance disso acontecer é mínima, porque é muito difícil, a competição é muito grande. E o Heleno, o general Heleno, ele não é somente um ex-ministro, talvez um dos grandes conselheiros do presidente Bolsonaro. Ele é uma das maiores lideranças militares do Exército. E nós estamos tocando numa estrutura e essa orquestração para desmoralizar, por que não dizer... Vocês entendem? Primeiro desmoraliza, desestrutura, para depois fazer as forças bolivarianas. E quem é íntegro, como o general Heleno, precisa ser perseguido. Forças Armadas, atacando suas forças especiais, colocando uns contra os outros, prendendo oficiais da ativa. Onde é que está a justiça militar? Cadê o STM? Tem o Braga Neto na questão, né? Como é que o Supremo Tribunal Federal avoca a si tudo no Brasil? Não existe mais justiça militar? Quer dizer que tudo que está acontecendo agora, o ministro Alexandre de Moraes, que será o gestor, ele que se diz vítima, ele também será o gestor? Então eu quero dizer uma coisa, estão tocando, como o Serrão falou, na honra das Forças Armadas? Sim, estão tocando, porque estão mexendo com lideranças históricas das Forças Armadas.
atacar a reputação do general Braga Neto ou do general Heleno, e eu friso, o general Heleno, ele tem uma liderança e um respeito de gerações nas Forças Armadas. Não é só do governo Bolsonaro, não. Quem não lembra, ele era o primeiro nome do presidente Bolsonaro para ser o candidato a vice-presidente da República. Agora a gente vai chegar num ponto que a gente tem que lembrar. Os vices possíveis do presidente Bolsonaro. Gol no general Mourão, que foi o quinto nome, porque o general Heleno foi impedido pelo partido, depois foi até a Janaína Pascoal, que nós falamos aqui hoje, foi mencionado, o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança também foi mencionado na época. Vários desses nomes foram descartados, até o Magno Malta também fez parte dessa relação, até chegar no general Mourão. Pois é, parece que entubaram, a gente quer esse. Quem? O sistema. E você vê que ele, ninguém ataca ele, ninguém fala mal dele, não foi cogitada a prisão dele em momento nenhum. Ah, mas o Braga Neto ia dar o golpe junto com o Bolsonaro, porque ele era o vice, seria o vice, então ele era concordante. O Mourão já era o vice naquele mandato. Não é estranho, gente? Não é estranho ele não aparecer e foi socado garganta abaixo, e eu lembro muito bem disso, que assim, de todos os nomes, né, ficou-se entre o Heleno, era o favorito, e o segundo favorito era o príncipe. Era o príncipe. E Bolsonaro chegou até a tentar fazer uma enquete, uma espécie de eleição, para convencer o partido do que o povo queria. E mesmo assim, não. Entrou Mourão. Precisa dizer mais alguma coisa? Cadê ele nessa história toda? Ele não defende os coleguinhas? Ele não veio a público defender as Forças Armadas nesse momento? Porque esse que fala é um militar e está defendendo, está trazendo luz. Mas cadê o Mourão? Então, o primeiro nome da lista para o presidente Bolsonaro era o general Heleno, pela consideração, respeito. Então, isso que está sendo feito agora, nesse tipo de indiciamento ridículo, e mais do que isso, desrespeitoso não só com as pessoas, mas com as instituições e com a própria população. Vocês estão nos tomando como idiotas. E aí, a gente vai esperar o Trump, o Elon Musk? Olha, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não quero jogar água fria em ninguém. Mas quando o Guaidó ganhou as eleições retrasadas, tá? Ganhou do Maduro, o Trump era presidente e reconheceu o Guaidó como legítimo presidente. E fez o quê? Cadê o Guaidó? É isso que eu tenho para dizer para vocês. O Trump pode ajudar? Pode, mas ele não pode fazer nada sozinho. Quem tem que começar é o povo. O Elon Musk entrou na parada agora contra o Maduro na Venezuela. Por quê? Porque o povo estava lá. Quando o povo parou de ir, ele parou também. E não é para a porta de quartel. Nós vimos na Venezuela. Ninguém foi para a porta de quartel. É povo na rua enfrentando não, 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 não. Ocupar os espaços que os girassóis ocupavam. Porque os girassóis do Bolsonaro nunca foram para a porta de quartel. Tá? Nunca. E tem muitos culpados por isso, muitos. Inclusive um tal pastor profeta aí. Cansei de ver ele falando, vambora, vamos para a porta da colmeia, vamos para a porta da colmeia, vamos para a porta da colmeia. Esse também não está sendo perseguido. Será que ele fazia parte da indução? Ninguém fala nada contra ele, assim como não fala do Mourão. Não sei, né? Lembra? Lula, religião, aí pega pastor, pega padre. A gente vê quem joga no time de quem. Tem um pastor aí
que um monte de idiota seguindo. Eu via. Eu até no começo comecei a acreditar. Mas quando começou essa história de Porta de Colmeia, começou a se falar em Nárnia, eu falei, aí tem treta. E aí foi um monte de prisão, um monte de coisa, né? E ele continua falando até hoje, ninguém faz nada contra ele. Ninguém acusou ele, tá, de estar envolvido com o 8 de janeiro, porque ele induzia o povo. E por que ele não está nem sendo investigado por essa indução? Porque ele falava abertamente, depois trocou por colmeia. Mas ele falava. Tem milhares de seguidores idiotizados e ó. Então, eu acho que ele joga em outro time. Tá bom? Então, gente, é mais ou menos isso. Né? Eu acho que, né, a gente já entendeu o que está por trás. Tá? E essa história, agora, de 8 de janeiro, foi uma presepada armada. E se a gente lembrar, eu esqueço o nome da louca lá, que mandou um monte de gente, ela era amiga do Mourão. Ela não era bolsonarista. Ela não era bolsonarista, ela era intervencionista. Tá? Então, ela não incentivava o povo para Bolsonaro ganhar não, tá, gente? Era para nova eleição, quem sabe Mourão, né? Porque se acontecesse, com certeza, pelas as leis que um dia foi lei, Bolsonaro não poderia não, tá, gente? Bolsonaro não poderia não. O que deveria ser pedido, de verdade, era recontagem. Não Forças Armadas salvem o Brasil, não Bolsonaro no poder, não, nada disso. E quem induziu essas pessoas ao erro estão soltas e livres, inclusive as amigas de Mourão. Mas vamos ver, né, porque alguma coisa deu errado, por enquanto. Por quê? Porque estão focando no Bolsonaro. Então, o negócio ficou estranho. Mas se a gente focar nas Forças Armadas, se não for dessa vez, vai ser de outra, ou em próprio fevereiro. Tira Bolsonaro da história e muda as Forças Armadas, porque essa é a verdadeira intenção. De novo, Bolsonaro passa. O povo fica. As Forças Armadas deveriam ser para sempre. O povo é para sempre, são permanentes. Presidente, se o Bolsonaro entrar, ele não tem... Gente, é no máximo 8 anos. Não é para sempre. 8 anos passa assim, ó. Entende? Então, não é questão de Bolsonaro. Bolsonaro é de menos. De novo, era só uma pedra no meio do caminho. A questão é modificar o nosso sistema para nos tornarmos um país comunista. Tá? E aí, o ministro de Defesa, né, que deveria representar as Forças Armadas, ele mesmo fala, olha, esses que estão presos não representam as Forças Armadas, quer dizer, já está dicotomizando. Aquelas Forças Armadas, como disse o esquerdista, com a cabeça daquele almirante da Marinha, que se colocou à disposição da pátria, não representa. O Heleno não representa. Braga Neto não representa. Quem representa? Quem representa? Né? Porque alguém deveria defender as instituições Forças Armadas. E quem está defendendo? Não é o moço. Não é o STM. Pois é. É interessante, né? A nota de vergonha é interessante como as Forças Armadas assistem passivamente toda essa baderna que está acontecendo no Brasil. Chegamos à conclusão, ou são cúmplices ou são covardes. Já passou da fase da covardia, já passou da fase. Não são covardes, são melancias, cúmplices. Isso ficou claro com aquela declaração daquele general que prendeu aquele povo, que estava acreditando que eles iam salvar, ainda riu e debochou. Entendeu? É porque ainda tem os poucos resistentes que são respeitados, dentre eles general Heleno. E ninguém cita o nome do Mourão.
O que a gente pode dizer é que sim, houve um golpe de militares, inclusive militares da ativa. Para mim está claro que esses indiciamentos vão demandar uma reforma das Forças Armadas e das estruturas que levaram a essa permeabilidade das instituições civis e militares pelo golpismo, destaca MC Fernandes. É isso. Vocês percebem aonde está o verdadeiro golpe e as prisões, porque não tem nada a ver com Bolsonaro. É pior. Só falta isso para ser declarado oficialmente o Brasil comunista. E nós vivermos a vida inteira embaixo de ditadores. Entendeu? Vou repetir. Para mim está claro que esse indiciamento vão demandar uma reforma das Forças Armadas e das estruturas que levarão a essa permeabilidade das instituições civis e militares pelo golpismo. É isso, gente. É isso. Tá claro? Eu acho que sim, né? Vamos ver o que o Olavo já falava, né? Desde o início do seu mandato, aconselhei ao presidente que desarmasse os seus inimigos antes de tentar resolver qualquer problema nacional. Ele fez exatamente o oposto. Deu ouvidos a generais isentistas. Que não é o Heleno, tá, gente? Dando tempo a que os inimigos se fortalecessem enquanto ele se desgastava em lacrações teatrais. Lamento, agora talvez seja tarde para reagir. Será que o Olavo de novo vai ter razão? Será que é tarde demais? Será que o povo vai ficar esperando? Agora, Trump e Elon, salve o Brasil! Trump e Elon, salve o Brasil! Trump e Elon, salve o Brasil! Já que as Forças Armadas nos salvaram? Gente, quando é que a gente vai aprender a trocar de sangue? A ter sangue de verdade nas veias ao invés de barata? A narrativa de golpe serve para muitas coisas, mas uma deles é pouco comentada, que é o expurgo de militares mais antigos para dar brecha a uma reformulação das Forças Armadas, com oficiais ligados à esquerda e ao sistema. O mesmo modelo foi implementado na Venezuela com sucesso. Entenderam? É disso que estamos falando. Tá? É exatamente sobre isso que estamos falando. Vamos de novo, né, ao grande Olavo. Ou se prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou eles, fortalecidos, irão nos prender por crimes que não cometemos. Não é o que está acontecendo? Não é? Gente, até esquerdista, PCO, Partido da Causa Operária, que é um dos partidos mais esquerdistas que a gente tem no Brasil, se não o maior esquerdista do Brasil, né? Olha o que eles tuitaram. Alexandre de Moraes criou o crime de opinião, uma política de ditadura. Política de ditadura. Rui comenta, é um crime intelectual. Os caras trocaram mensagem no aplicativo, tudo bem que eles são idiotas. Você vai dar um golpe de Estado e vai trocar mensagem no aplicativo. Mas, enfim, eles não fizeram nada. Nem compraram as armas. Nada. O crime real se caracteriza por um fato, uma ação. Pensar, falar e discutir não é crime. O PCO, gente. Para vocês verem. Tá? E, né, a mídia ficou meio sem graça. Porque o negócio ficou mal explicado, ficou lambrecado, né? Eles fizeram uma lambança. Por quê? Porque eles focaram tanto em Bolsonaro, tá? Para jogar os olhares todos para a culpa do Bolsonaro, para fazer o que querem com as Forças Armadas, que descontextualizou, ficou vago. Aí a própria mídia, né, teve que ficar com aquela cara de... Tudo muito estranho, e isso pegou mal no Supremo Tribunal Federal. A declaração dele foi tratada até com uma certa ironia, e eu nem vou repetir aqui o que uma alta fonte me falou. O que eu posso dizer é que essa minha alta fonte diz
que não é verdade que o Mauro Cid tenha confirmado que o Bolsonaro sabia que havia esse plano para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Vai falar dos personagens, esses que estão indiciados no golpe, mas eu queria contar para vocês também que dentro da Polícia Federal, alguns investigadores suspeitam até que poderia ter o golpe do golpe. Por quê? Vocês vão se lembrar, eu até recuperei aqui também, quando do relatório do O golpe do golpe. Passa vergonha, gente, não tem o que dizer. Bom, para lembrar, a gente vai ver um recadinho do Lula. Nós hoje temos mais clareza do significado do 8 de janeiro, porque a gente já sabe o que aconteceu no mês de dezembro. Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele, ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe. Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de... Só falta as Forças Armadas. Porque o STF já foi. Só falta, e eles já começaram. Já começaram. Entendeu? Nós já sabemos o que aconteceu no mês de dezembro, que foi essa história dos militares. Antes do povo trouxa. Entende? De gente que fazia parte do governo dele, ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe. Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de... Vocês percebem? O que está faltando? O presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando. Pois é, ele já está aí dividindo. Quem vai para o time e quem... para os Estados Unidos, do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiam... É engraçado que aí ele mesmo livra a cara do Bolsonaro, né? Porque ele não deu golpe nenhum, porque ele foi covardão e não teve coragem. Se não executou, não tem crime. Olha, não tem, gente. Não executou, porque ele era um covardão. As pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia, que eles eram inocentes, que eles apenas fizeram discussões, mas que não houve nada de concreto. Mas nós sabemos... Vocês entenderam tudo, gente? Acho que não tem muito a dizer não, né? Não tem muito a dizer. Né? Para o Bolsonaro, certeza, não vai dar nada. Agora, para o país, é um grande risco. Estamos num momento de risco máximo. Não o Bolsonaro. Nós. Risco máximo. E, por favor, gente, nós vamos pensar primeiro na salvação lá de fora. Vamos pensar primeiro no nosso posicionamento. É isso. Bom, é isso, gente. Ficou grande, mas a gente precisava ver isso tudo com detalhe pra gente ver que já tá em andamento e tá ali, ó, na boquinha da garrafa, pra gente se tornar, de fato, comunista. Só falta as Forças Armadas serem cooptadas e tá tudo caminhando para isso, por isso as prisões. Tá bom? Vamos acreditar no que o padre, né, José Eduardo falou. Vamos acreditar na pregação dele. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.